Neste culto que estamos celebrando a Deus, cultuando o nosso Deus pelo dia de ação de graças, queremos render graças a Deus, E eu vou falar um pouco sobre essa ação de graças, mas a mensagem que nós vamos fazer aqui não é propriamente sobre gratidão, mas sobre ingratidão, para que nós possamos entender a ingratidão, para que nós possamos ser gratos e cada vez mais sermos gratos a Deus. Mas antes vamos falar um pouco acerca de ação de graças. Eu quero convidar a Santa e Amada Igreja, a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 16 até o verso 18, tá? Note que aqui é imperativo. São coisas que nós devemos fazer, A fé cristã, ela é uma fé moral, ela não é uma fé cerimonial, que nós temos cerimônias, cumprimento de ritos e celebrações, Não, ela é moral, nós vivemos a fé cristã de forma moral, e é por isso que está aqui no imperativo. Então vamos lá, capítulo 5, verso 16: regozijai-vos sempre. Um Deus amoroso, um Pai de amor, Ele se alegra quando nós estamos nos regozijando. Não há nenhum pai que ame seu filho que fique feliz com o seu filho frustrado, triste, melancólico, murmurando, Mas quando o filho está feliz, o pai fica feliz também ao ver o seu filho que ele tanto ama feliz. Por isso a palavra aqui está no imperativo: regozijai-vos sempre. Como nós podemos regozijar sempre? Verso 17: orai sem cessar. Orai sem cessar. A oração é o contato direto com Deus. É a oração que nos revigora as forças, nos renova o ânimo, nos dá esperança, consolo, certezas, convicções. A verdadeira oração, quando nós oramos com a Bíblia aberta, nós oramos e lemos a Bíblia, porque a oração ela passa então a ser um diálogo. Nós falamos com Deus e Deus ele vai falar conosco através da sua palavra, e isso vai nos encher de esperança, de fé, de convicções, vai tratar nossas feridas, vai amenizar a nossa ansiedade, vai apaziguar as nossas revoltas, os nossos conflitos, até mesmo os nossos temores. Eles vão desaparecer. Nós vamos confiar em Deus. Eu lembro, certa vez, uma situação muito difícil que eu estava, e eu sempre oro e leio a Bíblia, E Deus me tratou durante aquele período inteiro. Foi algo muito, muito interessante, com duas coisas. Quando Jó fala, eu sei que o meu Redentor vive, Deus me tratou muito com isso, naqueles momentos de aflição, E quando Jesus fala para Jairo, não temas, crê somente. Com essas duas coisas, Deus me tratou, com essas duas passagens, Deus me tratou durante um período que eu passei aflitivo, uma situação bastante aflitiva que eu estava vivendo. O meu Redentor vive, E não temas, crê somente. Então, regozijai-vos sempre, orai sem cessar. E aí, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Senhor, mesmo estou passando uma aflição, estou contrariado, estou arrependido com algo, estou triste, estou feliz, estou eufórico, estou numa perspectiva de conquistar uma coisa muito boa. Em tudo dai graças, Então a palavra diz aqui: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Regozijai-vos sempre. O Salmo 100, verso 4 diz: entrem por suas portas com ação de graças, e em seus átrios com hinos de louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Então nós já devemos chegar ao culto, entrar pelas portas com ação de graças. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome. Obrigado por eu estar aqui para começar, somente o culto principal aos domingos,
começar domingo, o primeiro dia da semana. Obrigado por grande privilégio de começar a minha semana aqui louvando ao Senhor, cultuando ao Senhor, né? Nessa comunhão maravilhosa com os meus irmãos e irmãs. Muito obrigado e bendizer o nome do Senhor. O Salmo 107, verso 1 diz: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Agora aqui nós cantamos, né? Obrigado pelo amor que não morre. Deus sempre vai te amar. Ele sempre vai te amar, seja a situação que você estiver. Olha que grande amor Ele teve por você, enviando o próprio Filho por você. Isso não é pouca coisa, irmãos. Isso é algo a ser valorizado na nossa vida inteira e transformado em gratidão. Obrigado, Senhor, porque um dia nós não vamos mais estar aqui nesse mundo de tantas aflições, né? Nós vamos estar no reino que Ele preparou para nós, e isso porque Ele enviou o seu Filho por nós para nos resgatar, né? Então deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre, a sua misericórdia dura para sempre, né? Em Colossenses 3,17 diz: e tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por meio dele. O dia é de ação de graças, gratidão, mas eu quero falar sobre ingratidão, como eu disse no começo, né? Você já parou para pensar sobre a ingratidão? Como a ingratidão, ela pode ser cruel, e como a ingratidão, ela não vai produzir nenhum fruto bom, nem para a pessoa com quem nós estamos sendo ingratos, e nem para nós mesmos. A gratidão, ela é estéril, ela não produz fruto bom nenhum, ela só vai tirar a alegria e o respeito, a hombridade de sermos gratos, né? Então veja aqui, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 20. Dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, dando sempre graças a Deus por nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Como pode um cristão ser ingrato? Se um dos elementos da nossa fé é amor, é compaixão, é misericórdia, é perdão e é gratidão. É gratidão a Deus, né? Como nós podemos ser cristãos se nós não formos gratos, né? Devemos ser gratos por tudo, mas há perigos na ingratidão. A ingratidão, ela é como uma areia movediça, um lodo muito profundo, que se nós colocarmos o nosso pé nela, nós vamos tirar o nosso pé da rocha firme, que é Cristo, nós vamos começar a afundar em impurezas, e aquilo vai começar a nos sufocar. Há grandes perigos na ingratidão. A ingratidão é o começo da rejeição a Deus, ou seja, o começo da apostasia. A apostasia, ela vai começar na ingratidão, ou seja, é a contramão da fé cristã, onde nós devemos dar graças em tudo, e por tudo, e em todas as situações, e sermos gratos a Deus por tudo. A ingratidão é o começo da nossa rejeição a Deus. O homem que cai na ingratidão, a primeira coisa que começa a acontecer com ele é um afastamento de Deus. Quero convidar os irmãos a dar uma olhadinha aqui, Romanos capítulo 1, verso 18. Olha só como há perigos na ingratidão. Olha que perigos terríveis. A ira de Deus, deixa eu ver até onde eu vou ler aqui, peraí, irmãos, até o 22. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Perversão é adulterar,
a coisa que é para ser original, nós fazemos de forma falsa. Isso é uma perversão, isso é perverter, tá? Então, se a palavra de Deus diz para sermos gratos, a perversão da gratidão, ela é a ingratidão, tá? Então, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Nós trocamos a gratidão pela ingratidão, isso é injustiça, é injusto diante de Deus, que nos dá vida. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. E agora preste atenção, nem lhe deram graças. Nem lhe deram graças. Então, não dar graças a Deus é ser ingrato com relação a Deus. Esse é o começo da apostasia. É o primeiro passo da perversão, da apostasia, que vai trazer dureza aos nossos corações. Nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Então veja que há grandes perigos na ingratidão. O primeiro é a apostasia. A ingratidão é a rejeição de glorificar a Deus. Veja aqui o Salmo 29, verso 2. Quando nós caímos na ingratidão, mesmo que inconscientemente, uma das primeiras coisas que nós fazemos é rejeitar a convocação de Deus para os cultos, porque o Salmo 29 vai começar a fazer uma convocação ao culto mesmo. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Ou seja, nós devemos isso a Ele, Ele tem direito disso. Nós somos criados para isso. Nós não fomos criados para nós termos bem-estar, termos prosperidade, ficarmos felizes, termos alegria. Nós não fomos criados para isso. Isso tudo Deus nos dá graciosamente pela compaixão dEle, pelo amor dEle. Nós fomos criados para o louvor dEle, para louvá-lo. E aqui, olha só, veja o verso 22 do Salmo 29. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Agora olha o elemento de culto aqui, ó. Quer dizer, a glória devida ao seu nome é elemento de culto também, mas aqui fica mais claro. Adorai o Senhor na beleza da santidade, né? Então nós aprendemos a adorar a Deus quando somos instruídos no culto. Adoração não é como algumas religiões fazem, você ficar agachando e se prostrando. Isso é uma manifestação de adoração. Mas a adoração a Deus, ela é concreta, ela é algo que está dentro de nós, né? Não é um elemento externo que nós fazemos mecanicamente, tá? Então, como que se dá a verdadeira adoração? Os cultos, eles são pactuais. Então Deus vai nos instruir no culto e nós vamos responder louvando a Deus. Esta instrução que Deus nos dá nos cultos, Ele vai forjando o nosso caráter, e durante a semana, movidos pelas instruções que nós recebemos no culto, nós vamos procurando ter uma vida mais santa. Nós erramos, deslizamos, mas se não tivermos essas instruções, nada de santidade. Não há adoração na beleza da santidade. Então, se com essa instrução nós assim ainda deslizamos, sem essa instrução é santidade zero. Então, as instruções do culto, elas vão forjando o nosso espírito, para que no nosso dia a dia a gente vá procurando viver de forma santa, adorando a Deus assim com a nossa vida, tá? Então,
os perigos da ingratidão. Primeiro, é o começo da rejeição a Deus, é o começo da apostasia. Segundo, é a rejeição de glorificar a Deus com a nossa vida. Tá? Quando nós errarmos, nós devemos nos arrepender e pedir perdão a Deus, e procurar não fazer mais aquilo, abandonar. E durante a nossa vida, o tempo todo, nós procurarmos viver segundo as instruções que recebemos. Tem coisas que nós não vamos fazer, né? Porque nós não queremos ser ingratos com Deus. Então a ingratidão, ela vai também tornar o homem desobediente e influenciável. Quero convidar os irmãos aqui, segundo o livro dos Reis, capítulo 17, verso 15. Rejeitaram os estatutos e a aliança que fizera com seus pais, como também as suas advertências, com que protestara contra eles. Seguiram os ídolos e se tornaram vãos, e seguiram as nações que estavam em derredor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. Então veja, Deus prometeu dar a terra prometida para o povo, uma excelente terra. Deus cumpriu essa promessa e deu a terra. Quando Deus deu a terra, Deus falou: olha, vocês vão possuir essa terra está habitada, vocês vão possuir essa terra, ela vai pertencer a vocês, eu estou dando a vocês, mas vocês não imitem as práticas desses ímpios. As práticas que eles cometem lá, vocês não imitam. Essa foi a orientação que Deus deu. E ao longo do tempo, eles caíram na ingratidão, começaram a rejeitar toda essa informação que Deus deu aos pais deles, né, que possuíram a terra, e começaram a abandonar as prescrições de Deus, sendo influenciados pela adoração a falsos deuses, falsos ídolos. Então, veja como a ingratidão, ela vai indo de abismo em abismo, veja como ela vai afundando a pessoa. É por isso que lá em Romanos, o apóstolo Paulo fala: então Deus entrega o homem à própria escolha dele, à própria culpa dele, ao próprio erro dele, para ele fazer coisas inconvenientes mesmo, porque ele vai ter que pagar por aquele pecado, porque ele é indesculpável diante de Deus. Então a ingratidão, ela vai corroendo o homem e ele sequer percebe, ele sequer tem consciência que isso está acontecendo com ele. É assim com o indivíduo, é assim com as nações. Várias nações apostataram da fé, nações que eram, principalmente na Europa, nações que eram totalmente cristãs, apostataram da fé. E também é assim como igrejas. Muitas igrejas abandonaram Deus, e isso é ingratidão, porque elas começam a pensar numa forma de manter membros, de arrecadar mais dinheiro, de ter um trabalho social mais vistoso, e bem-estar, e ar-condicionado, isso e aquilo. Essas coisas por si só não é errado, né? Mas quando o objetivo se torna esse, deixa de ser igreja. Então isso é ingratidão para com Deus, que aquele povo está lá para ser instruído na palavra de Deus, e para louvar a Deus, e para adorar a Deus. Então a ingratidão, ela não só no indivíduo, né, mas nas nações, e também na própria igreja. E a ingratidão, ela joga o homem a sua própria sorte e a sua ansiedade. O homem vai ficar exposto, lutando, brigando com a sua ansiedade. E isso acontece de fato. Veja Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, agora note, com ações de graça. Veja que isso aqui é o contrário da pessoa ficar exposta à própria ansiedade dela. Não andeis ansiosos de coisa alguma, Em tudo, porém, troca a ansiedade. A ansiedade,
ela não vai contribuir em nada positivo para você conseguir o que você quer. Ela só vai te torturar, ele só vai te deixar mais frustrado, mais sofrendo mais com a situação, ela vai aumentar o sofrimento. Então o que ele fala aqui? Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas súplicas, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ação de graças. Veja aqui, o antídoto da ansiedade, para a ansiedade. Quando o homem ele cai na ingratidão, ele vai ser lançado por ele mesmo, por culpa dele mesmo. Ele se tornou ingrato diante de Deus. Não é assim que fala em Romanos? Conhecendo a Deus, escolheram não dar graças a Deus. Conhecendo a Deus, sabendo que existe um Deus Criador, escolheram não dar graças a Deus. A culpa é dele, por isso são indesculpáveis, certo? E aí então eles são lançados às suas próprias ansiedades, e isso devora, tortura a pessoa, né? Então não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, excede o entendimento até dos psiquiatras, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Significa, você não vai ficar exposto à sua própria ansiedade, você não vai ficar, isso é uma crueldade que você faz com você mesmo. Então quando o ser humano ele se torna ingrato a Deus, ele começa passo a passo, da apostasia, abismo, deixa de glorificar, deixa de ir aos cultos, e aquela ingratidão vai aumentando até um ponto que ele vai ficar exposto à sua própria ansiedade. Conhecendo Deus, não deram graças a Ele, pela sua própria culpa, são indesculpáveis diante de Deus. Então Deus entregou seu próprio erro, e ele vai ser lançado à sua própria sorte, vai ser devorado pela sua própria ansiedade. O castigo maior que tem é quando Deus entrega ao homem ao que o homem, a própria culpa dele, ao próprio erro dele, né? Que endurece o coração dele. Então, gratidão, irmãos, a gratidão, ela é lembrança de Deus. Lá, o quarto mandamento, em Êxodo 20, fala que é para lembrarmos da criação, interrompermos a semana, fazermos um culto a Deus, lembrando que Deus criou tudo. Então, e em Deuteronômio, capítulo 5, quando ele repete a lei, fala que é para lembrarmos da salvação, quando ele nos libertou, né? No nosso contexto, nos libertou do pecado, tá? Então, Êxodo 28, para nós cultuarmos, lembrando que Deus nos criou, Deus é nosso Criador. E Deuteronômio 5,15, o quarto mandamento, para nós cultuarmos, lembrando da salvação. Cristo nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quem não cultua a Deus, não é grato a Ele. Gratidão é lembrança. Então, gratidão é lembrar-se de Deus. Convido os irmãos aqui, Deuteronômio capítulo 8, versos 17 e 18. Deuteronômio capítulo 8, versos 17 e 18. Não digas, pois, no teu coração, a minha força é o poder do meu braço. A minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como se vê hoje. Então gratidão é lembrar-se de Deus. Se você não se lembra de Deus, você não vai ser grato a Ele. Você vai atribuir as suas conquistas a qualquer coisa, menos a Deus. Você vai atribuir ao seu próprio esforço, né? Mas não a Deus. Então, é por isso que no culto ele manda lembrar. Lembrar da criação e lembrar da redenção. É assim que somos gratos a Deus, tá? A gratidão, ela reconhece. Veja que é o oposto do caminho da ingratidão. Então nós devemos entender o que é a ingratidão para a gente saber como ser gratos, né? Então a gratidão é lembrar-se de Deus, é reconhecer que é melhor o pouco com Deus do que o muito sem Ele. Veja aqui Provérbios 15, 16 e 17.
Provérbios capítulo 15, versos 16 e 17. Melhor é o pouco, havendo temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. Melhor é um prato de hortaliças, onde há amor, do que o boi cevado e com ele o bode. Então, é melhor o pouco com Deus, onde há o temor de Deus, do que muitas coisas que vão ficar trazendo inquietações e ansiedade. É o homem lançado a própria ansiedade, é o homem na ingratidão. Então, a gratidão é lembrança e é reconhecer que é melhor ficar no pouco, mas se for com o temor a Deus, se puder ficar no muito com o temor a Deus, ótimo. Agora, se for para perder o temor a Deus para querer conquistar coisas, né? A busca muitos que querem ficar ricos caem em muitas ciladas, como diz o apóstolo Paulo, né? Então é melhor o pouco, onde há temor a Deus, do que muito, onde há inquietação. É melhor comer hortaliça onde há amor, né? Melhor aqui nós vivemos em amor, mesmo com poucos recursos, do que ter muitos recursos, mas haver ódios e contendas e desavenças, né? entre o povo, entre as famílias. Então, que nós possamos de fato ser gratos a Deus, acima de tudo, entendendo que a gratidão é parte da vida cristã. A gratidão a Deus e a gratidão aos nossos irmãos, né? E a ingratidão, ela vai, o primeiro passo da ingratidão vai ser a apostasia, e continuando ingratos, nós vamos nos esquecer de Deus, não vamos mais lembrar de Deus, porque a gratidão é lembrar quem é o nosso provedor. Sendo ingratos, nós vamos ser lançados à própria sorte, à nossa própria ansiedade, às nossas próprias inquietações. Então, que possamos lembrar quem foi que nos criou, quem foi que nos salvou. Esse é o objetivo de interrompermos a nossa semana e prestarmos um culto a Deus. E lembrando, termos o nosso coração cheio de gratidão. Obrigado, Senhor. Hoje eu queria picanha, não deu, comi alface, mas em amor e sem inquietação e em paz, com o temor do Senhor, né? E em tudo dai graça. Que Deus abençoe a todos. Amém.